Olá pessoal, me chamo Jeremias de Souza, sou professor de Conhecimentos Pedagógicos e hoje estarei junto com vocês corrigindo questões da banca ADMTEC. Essa prova que estaremos corrigindo hoje foi uma prova aplicada para o município de Palmeirina, em Pernambuco, e aplicada para os professores dos anos iniciais, tá ok? Então, é uma prova atual, era uma prova de dezembro de 2019. E hoje estaremos corrigindo questões, se familiarizando com essa banca e resolvendo questões para vocês, tá ok? Todas as questões elas serão comentadas e espero estar contribuindo de forma significativa para a aprendizagem de vocês. A priori, para o vídeo não ficar muito extenso, estaremos corrigindo hoje até a 7ª questão, tá ok, pessoal? As outras partes vocês poderão acompanhar no canal, que serão postados. Então, o vídeo, a prova, na verdade, a correção da mesma será dividida em módulos. E hoje estaremos com o primeiro módulo, que vai até a 7ª questão. Sem delongas, vamos às questões. Questão de número 1. Primeiro excerto. A avaliação possibilita conhecer o quanto o educando se aproxima ou não da expectativa de aprendizagem. Até aqui, perfeito. Que o professor tem em determinados momentos da escolaridade. Ok. Em função da intervenção pedagógica realizada. Ok. Portanto, a avaliação da aprendizagem só pode acontecer. Então, ela está restringindo, tá ok? Só pode acontecer se forem desassociadas das oportunidades oferecidas. Pessoal, só podem se forem desassociadas das oportunidades oferecidas. Ou seja, a questão está nos dizendo que a avaliação ela só pode acontecer se for posterior ao processo de ensino-aprendizagem, o que é errôneo, é tal afirmativa. Por quê, pessoal? Porque na avaliação mediadora, na avaliação formativa, temos que a avaliação é um processo contínuo, é um processual. Então, ao mesmo momento que estou, enquanto professor, conduzindo essa prática junto aos educandos de ensino-aprendizagem, eu estou avaliando, ou seja, eu estou observando, tomando decisões, refletindo, observando, refletindo e tomando decisões para a melhoria desse processo educativo. Então, o item está errado. A avaliação ela não está ligada a momentos posteriores. A avaliação ela é contínua. A avaliação ela é processo. Ela é concomitante com o processo de ensino-aprendizagem. Isto faz o item estar errado. Tá ok, pessoal? Vamos ao próximo. Segundo excerto. A autonomia não é o estado psicológico geral, que, uma vez atingido pelo aluno, esteja garantido para qualquer situação. O item está correto. Por quê, pessoal? Porque se a autonomia fosse um estado geral, que uma vez atingido, estivesse garantido para sempre, nós não teríamos desenvolvimento da aprendizagem, nós não teríamos esse desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque se chegaria a determinado saber e não poderia avançar para outros saberes. O que quer dizer que a aprendizagem ela não poderia, a priori, ser confrontada com um objeto de conhecimento
ela não poderia ser confrontada com esse objeto de conhecimento, aprimorada, aperfeiçoada e que seguisse a continuidade de outras aprendizagens. Ela quer dizer que, desse modo, você, eu, por exemplo, atingiríamos determinado saber e ficaremos estáticos ali. E não é isso. É construção do conhecimento. Tá ok, pessoal? Então o item está correto. Terceiro excerto sem perca de tempo. Na perspectiva inclusiva, não há comparação com o outro estudante durante a avaliação. O parâmetro do aluno é ele mesmo. Está corretíssimo, pessoal. Na perspectiva inclusiva, não há comparação. E não deve haver comparação com o outro. Por quê? Os indivíduos são diferentes. Então, eles possuem especificidades, possuem tempos de aprendizagem diferenciados. Então, também possuem familiaridades com um ou determinado matéria, determinado conteúdo. Tá ok, pessoal? Então, ele deve sim ser do aluno, partir do aluno para essa progressão dele mesmo e não uma comparação. Então, o item está correto. Sendo assim, apenas duas afirmativas estão corretas. O excerto 2 e o excerto 3. Próximo item. Primeiro excerto. O conhecimento e a valorização da circulação, dos usos e das funções da língua escrita na sociedade são capacidades que não observem. Atenção, pessoal. Perdão. Que não devem ser consolidadas nos anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, o item está dizendo que essa valorização do uso da escrita, elas não devem ser capacidades que devem ser consolidadas nos anos iniciais. Nós que trabalhamos na educação, sabemos que os anos iniciais do ensino fundamental há uma dedicação para a questão de alfabetização e letramento. Sendo assim, pessoal, a função que rege todo esse ciclo de aprendizagem, de certa forma, é também a questão de alfabetizar esses educandos, de letrá-los. Sendo assim, o item está errado, porque na escola, a função da escola, a função dos professores, neste momento, há certa parte deles uma dedicação em relação à valorização dessa circulação, a valorização das funções da língua escrita. E devem ser, sim, consolidados nos anos iniciais para que ocorra essa progressão do estudante, essa progressão na leitura, no letramento e nas demais matérias posteriores, tá ok? Sendo assim, pessoal, o item está errado. Segundo excerto. O trabalho em grupo exige que os alunos considerem diferenças. Correto. Individuais e respeitem as regras estabelecidas. Está perfeito. Considerar as diferenças. Pessoal, essa questão da consideração, ela não está atrelada à questão do desrespeito ou do preconceito. Considerar essa diferença é essencial para que possamos valorizar. Então, considerar que o outro é diferente de mim permite-me que eu possa valorizá-lo, que eu possa respeitá-lo na sua diferença, que eu possa perceber que ele é diferente e que deve ser respeitado, valorizado em sua pessoa, em sua cultura, em seus hábitos, em seus costumes, tá ok? Então é importante considerar que o outro é diferente e valorizá-lo. A questão da consideração, ela não está atrelada à questão do desrespeito, do preconceito. Terceiro excerto. A avaliação é um momento necessário
a construção de conhecimentos pelas crianças no processo de alfabetização. Perfeito. Sendo assim, novamente, apenas 2 excertos estão corretos. Então, vamos marcar a letra C. Próximo item. Primeiro excerto. As atividades escolares de alfabetização e letramento devem ser realizadas exclusivamente, preste atenção, exclusivamente dá para entender. Exclusivamente com a utilização de textos técnicos. Não, pessoal. A questão da alfabetização e letramento ele exige essa variabilidade de gêneros textuais. E não apenas textos técnicos, exclusivamente técnicos nesse período, tá ok? Então, isso faz o item estar errado. Segundo excerto, é vedado, ou seja, é proibido ao educador alfabetizador utilizar textos diversificados, está errado. Neste momento de alfabetização, o importante é que se utilize, sim, essa variabilidade desses gêneros, desses textos, tá ok? De forma lúdica, de uma forma que possa, sim, desenvolver essas capacidades da criança. Sendo assim, o item está errado, tá ok, pessoal? Não é proibido, você deve utilizar. Na perspectiva inclusiva, o terceiro excerto. Vamos lá. Na perspectiva inclusiva, a avaliação tem como referência o processo individual do estudante. Assim, o objetivo não é classificar e nem selecionar, é acompanhar, é mediar, é instigar, é sim promover esse desenvolvimento do educando. É isso que a avaliação deve ser, um instrumento para a melhoria do ensino, para a mediação, para a compreensão do meu educando e aprimoramento também das minhas práticas enquanto docente. Sendo assim, pessoal, apenas uma afirmativa está correta, letra B. Próximo item. Item de número 4, tá certo? Um instante. A avaliação na perspectiva inclusiva é um processo contínuo, contextualizado, no qual a referência deve ser a trajetória individual do estudante, sem que haja comparação, classificação ou comparação. Está perfeito. É isso que outrora estávamos falando. A avaliação não deve estar atrelada a comparação ou classificação. Tão importante quanto o que e como avaliar são as decisões pedagógicas decorrentes dos resultados das avaliações, que devem se restringir à reorganização. Restringir, cuidado, uma palavra que, de certa forma, ela restringe mesmo esse sentido, né, pessoal? Ele tão importante quanto o que, como avaliar suas decisões pedagógicas decorrentes do resultado da avaliação, que devem se restringir à reorganização da prática educativa, encaminhada pelo professor no dia a dia da sala de aula, evitando se referir a quaisquer medidas didáticas e complementares que necessitem de apoio institucional. Isso faz o item estar errado. Por quê?
ela não deve se restringir apenas à reorganização da prática educativa, evitando se referir a quaisquer medidas didáticas. O que é a didática, pessoal? A didática é o estudo das práticas de ensino. Então, avaliar, ele está atrelado, podemos dizer, à questão da melhoria do meu ensino. Então, a avaliação, ela é para mim também, professor também. No momento que estou avaliando o meu educando, estou avaliando o meu trabalho enquanto docente. Então, evitando se restringir a quaisquer medidas didáticas complementares, está errado o item, tá certo, pessoal? Ele não se evita essa interferência na questão da didática. Deve sim ocorrer essa interferência nesse processo de ensino, tá ok? Eu devo modificar, eu devo aprimorar sim esse meu trabalho enquanto docente. O item está errado. Terceiro excerto. A aprendizagem de determinados procedimentos e atitudes é um instrumento para a construção da autonomia. Está perfeito. Por quê? No momento que eu aprendo a ler, por exemplo, ou escrever, ou outras demais competências, demais saberes da vida, eu aprendo, de certa forma, cria em mim essa autonomia. Então, a aprendizagem, por exemplo, de andar de bicicleta, ela me torna mais autônomo em relação ao meu movimento, a essa minha circulação. Então, pessoal, só apenas um exemplo que mostra que a aprendizagem de determinados procedimentos e atitudes é um instrumento de construção da autonomia, sim. E quando nós aprendemos alguma coisa, nós ficamos, de certa forma, mais autônomos, tá ok, pessoal? Sendo assim, apenas 2 afirmativas estão corretas, tá ok? Questão de número 5. As atividades escolares de alfabetização e letramento devem ser realizadas. Preste atenção na palavra que está restringindo o item exclusivamente, com a utilização de textos extensos, escrito em linguagem rebuscada. Pessoal, o item está errado. Nessa fase, sabemos que os textos têm que ser textos curtos, textos fáceis, que parta da vivência da criança. Por exemplo, músicas, trechos de músicas, poemas, histórias fáceis, histórias com menos sílabas, por exemplo, e não palavras rebuscadas, tá ok? São palavras simples. Então, isso faz o item estar errado. Segundo excerto, a avaliação demanda a adoção de estratégias e ferramentas diversificadas. Ou seja, o que é a avaliação? A avaliação é um processo. Quando eu digo ferramenta diversificada, eu estou dizendo que a avaliação ela não é prova. A prova é um instrumento avaliativo. Ou seja, eu posso utilizar portfólios, dossiês, até a própria prova. Posso utilizar diversos tipos de instrumentos avaliativos. A avaliação demanda a adoção de estratégias e ferramentas diversificadas, considerando as especificidades do aluno. O item está corretíssimo. Terceiro excerto. O trabalho em grupo permite ao aluno propor novas regras e desenvolver atitudes que elevam a autonomia. O item está correto. Sendo assim, letra C, apenas 2 afirmativas estão corretas. Item de número 6, vamos lá, primeiro excerto. No processo de aprendizagem, o
o professor é o mediador na interação dos alunos com os objetos do conhecimento. O item está correto, pessoal. O item está correto. O professor, sim, é esse mediador na construção do conhecimento junto ao educando e junto ao objeto, tá ok, pessoal? Então, o professor é esse mediador entre o conhecimento, entre o aluno, entre o que o aluno já sabe e esse novo objeto do conhecimento. Neste período aqui, temos a função do professor, que é essa função mediadora. Mediar os conhecimentos que o aluno já sabe frente aos novos conhecimentos para que ele possa assimilar e acomodar estes novos conhecimentos. E excerto 2. O desenvolvimento da oralidade é de grande importância na vida das pessoas. Portanto, não deve ser objeto da atenção e estudo também na escola. O item está errado. A oralidade ela é uma linguagem. Sendo considerada uma linguagem, ela deve sim ser promovida na escola, deve ser desenvolvida na escola. Terceiro excerto. O planejamento no contexto escolar compreende as atividades que supõem o conhecimento da dinâmica interna e do processo de ensino e aprendizagem e das condições externas que codeterminam a sua efetivação, e o planejamento prevê a articulação com a avaliação, porque além de previsão e de organização, ele também é pesquisa e reflexão. Então, o item está correto. Ou seja, apenas 2 afirmativas estão corretas, letra C. Primeiro excerto do número 7, vamos lá. A elaboração dos objetivos educacionais pressupõe da parte do professor uma avaliação crítica das referências que utiliza. Ou seja, o educador, o professor, deve sempre estar analisando esses materiais, analisando essas referências, analisando esse livro didático, esse material no qual ele trabalha com a criança. Ou seja, a elaboração dos objetivos educacionais pressupõe da parte do professor uma avaliação crítica das referências que ele utiliza. Ele deve estar, sim, sempre observando, sempre analisando, tá ok, pessoal? E refletindo sobre esse material. O item está correto. Segundo excerto. A avaliação é uma atividade de responsabilidade do professor, correto, e deve ser considerada função exclusiva dele. Pessoal, quando dizemos, na verdade, que a avaliação é função exclusiva do professor, estamos esquecendo da autoavaliação. Então, não é apenas função do professor, pois o aluno também ele deve se autoavaliar. Como ele está progredindo, como ele está evoluindo, quais são as suas dificuldades, quais conteúdos ele deve priorizar em detrimento de outros. Então, tem a questão também da autoavaliação, ou também chamado de autorregulação, tá ok? Então, não é exclusivamente do professor, pois o aluno também ele se autoavalia. Terceiro excerto. A alfabetização refere-se ao trabalho realizado com os estudantes que já possuem um amplo domínio sobre a linguagem escrita e a oralidade? Sabemos que não. A alfabetização ele está atrelado lá aos anos iniciais do ensino fundamental. E nessa etapa, o estudante possui sim um conhecimento já sobre o processo de alfabetização, sobre como se dá esse processo de leitura. Ele possui sim já algum conhecimento.
porque ele não aprende somente na escola, ele já tem vivências sociais na qual ele já construiu, de certa forma, esse conhecimento. Mas não de uma forma ampla, não de um domínio amplo, são apenas ideias sobre essa leitura e sobre essa escrita. Então o item está errado. Sendo assim, pessoal, segundo excerto errado, terceiro excerto errado, temos apenas o primeiro excerto correto. Então, apenas uma afirmativa está correta. Letra B. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Peço que vocês curtam o nosso canal, compartilhem e que se inscrevam, tá certo? Estarei gravando a resolução das outras questões, que será até a 20ª questão. Esta prova ela tem 20 questões de conhecimentos pedagógicos. Estaremos gravando aqui na íntegra para vocês, tá ok? Até mais e um abraço.